Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje a gente tem uma super convidada. Vamos bater um super papo, falar sobre racismo, falar sobre consciência negra. Afinal, hoje é o nosso dia. Nossa convidada, ela é concursada na área de educação infantil em Barueri, foi membro do Conselho Tutelar entre 2011 e 2020, presidente do PSOL em Barueri. Nas últimas eleições, ela obteve 2.931 votos para o cargo de vereadora lá na cidade. E ela também é defensora de causas sociais como mulheres, negros, LGBTQIA+, entre outras. Com vocês, a nossa codeputada estadual, Rose Soares. Tudo bem, Rose? Tudo bem, Josué? Obrigada pelo Joia. convite, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua participação, de pronto para estar aqui conversando, batendo um papo, nesse dia quente, né? E um dia especial para a gente, inclusive. Na verdade, eu não sei se é especial ou não, porque dizem que é um dia de conscientização, mas aí vem de consciência, conscientizar, mas quando a gente sai daquela porta para fora, a gente ainda entende que não tem essa consciência. E embora você tenha um feriado de conscientização, conscientizar para quê e por quê? Se é uma coisa que já tinha que estar dentro de nós, dentro das pessoas. Como é que você vê tudo isso? Parece meio contraditório mesmo, né? Mas na verdade, Josué, assim, não, o Brasil é muito recente a nossa história fora do período de escravidão. Nós tivemos mais de 350 anos de escravidão nesse país e nós fomos um dos últimos países no mundo a deixar essa parte nefasta da história para trás, né? E a gente está aí um pouco mais de 130 anos dessa liberdade que foi dada aos negros, então a gente ainda vai precisar falar por pelo menos, eu acredito, uns 150 anos. A gente não queria ter esse dia não, viu? Porque a gente acredita que, na verdade, o dia da consciência negra é todo santo dia, porque afinal não existe um dia concreto ou um dia objetivo ou um único dia em que a gente não sofra racismo, discriminação, preconceito, né, julgamentos, né, então perseguição, então assim, tudo isso e que muita gente ainda chama de vitimismo, né, porque não sente na pele ou porque acredita que a gente está fazendo um uso político dessa pauta, influencia e afeta a nossa vida, né, enquanto pessoa negra no Brasil. Sim. Então, sim, você falou uma coisa que eu acho interessante. São 130 anos. Dentro disso, aonde você prefere morar? Brasil ou Estados Unidos dentro dessa questão? Porque quando você olha o brasileiro, ele não se sente negro. Você pega o negro brasileiro, ele, eu sou moreno, mas ele não assume o que ele é. Por outro lado, você olha os racistas, aqui nós somos aceitos pelo que nós temos. Então, se um negro ascendeu na vida de certa forma, ele acaba sendo aceito entre aspas, mas ele sempre vai ser o negro. Já nos Estados Unidos, não, eu sou negro, você é branco, não nos gostamos e é isso daí, vamos pro embate. Eu prefiro lá porque você sabe qual é o seu lado na trincheira. Eu acredito que eles têm essa coisa da consciência, não vamos falar de classe, mas vamos falar consciência racial. Não, na verdade é que o racismo nos Estados Unidos e racismo no Brasil, eles se deram de formas diferentes, né? Nos Estados Unidos, a questão do apartheid, a questão onde o racismo era legalizado, os comércios colocavam lá, deixa ou permito, atendo negros, não atendo negros, ou um espaço reservado para negros, espaço reservado para negros nos ônibus, nos transportes públicos. É muito diferente do que foi construído como racismo no Brasil. Eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca vivi nos Estados Unidos, né? Então eu nunca senti o racismo como ele é nos Estados Unidos, que a gente sabe e que aflorou muito depois da morte do rapaz que a polícia matou lá nos Estados Unidos, né? Black Lives Matter, que veio para todo o mundo, né? E aí a gente fica pensando que a estrutura de racismo naquele país
ela é muito cruel, porque ela mata, né? Sim, não, mas quando eu falo no sentido do próprio negro, porque lá ele sabe que ele é negro. Olha, eu sou negro e eu vou lutar pelas minhas pautas. Mas aqui no Brasil já... Aqui no Brasil, a gente está começando isso agora. A gente já tem mais da metade da população que se assume enquanto parda ou negra, né? E os pardos estão aí inclusos nessa população negra. O Brasil caminhou bastante nos últimos, eu diria, 10 anos em relação a essa questão de consciência racial. Quem eu sou, né? Será que a minha cor de pele... ela significa que eu sou branco ou que eu sou negro? Será que é a textura do meu cabelo? Será que é o formato do meu nariz? Tudo isso começou a ser trazido à tona, questionamentos que foram feitos e continuam sendo feitos sobre o que é ser negro no Brasil. E sim, passa por uma questão de miscigenação, né, miscigenação que ocorreu aí diante da forma que os negros foram trazidos para cá como escravos, né? E aí misturou-se aí com os índios, com os colonizadores brancos, enfim. Mas essa mistura não se deu assim pacificamente, né? Não. Então, a gente tem ainda grandes conflitos em relação a essa questão da identidade aqui no Brasil. E essa questão da identidade, ela passa por um reconhecimento pessoal. Tem muito negro que prefere não se reconhecer enquanto negro, nem tomar para ele as pautas das pessoas negras. Eles preferem viver num mundo onde dizer que o racismo não existe, ou que ele não sofre racismo, enfim, que ele é igual realmente a todos, né? Mas não é bem assim, e a gente sente isso na pele diariamente. No dia a dia a gente sabe, né, que a igualdade... O mundo é mais igual para uns apenas. Exatamente. E me fala uma coisa, mudando, qual que é a função de um deputado estadual? O que vocês fazem? O que vocês comem? O que fazem? Onde dormem? Para onde vão? Então, um deputado estadual, a gente faz parte de uma Assembleia Legislativa, né? Então, a gente legislar é criar leis, modificar leis, né? Criar emendas para as leis existentes, fazer e construir a cidade, como ela se movimenta através das leis. E essa é a função básica. Mas o deputado faz muitas outras coisas. Fiscaliza o executivo também, as suas ações, fiscaliza, né, como está sendo gasto o dinheiro do Estado de São Paulo, no caso dos deputados estaduais, fiscaliza como é que estão agindo as secretarias desse Estado, se tem dinheiro para todo mundo, também compõe, né, o orçamento, ou seja, quem manda o orçamento para a Assembleia Legislativa é o governador, mas aí os deputados analisam e fazem proposições de mudança de orçamento, onde a gente deveria estar investindo mais e não está, porque sugere e propõe. Então, o trabalho de um deputado é muito importante, sim, e faz com que a população receba mais recursos, às vezes, nas áreas em que não estavam recebendo. É todo o trabalho do deputado estadual, esse olhar mais aprofundado para a necessidade dos cidadãos. Ah, que legal. E você faz parte de um mandato coletivo. Exato. Como que funciona o mandato coletivo? Você sabe que é meio polêmico, né, Josué? Inclusive, veio aí uma tal de uma reforma eleitoral que pretendia, inclusive, acabar com esse formato. Esse formato, inclusive, a gente já tinha testado ele, eu, enquanto moradora ali da cidade de Barueri, participo de um movimento que chama Juntas por Barueri. Em 2020, nós saímos candidatas a vereadoras também, né, num formato coletivo, Juntas por Barueri, formado por 6 mulheres negras e uma mulher branca antirracista. E ali a gente meio que inovou na proposição desse mandato coletivo na cidade, porque foi a primeira candidatura coletiva. Para nossa surpresa, nós fomos muito bem aceitas. Nós tivemos na cidade 3.134 votos. Legal. Nós fomos a 7ª candidatura mais votada da cidade, e eu só não estou eleita lá junto com minhas amigas, as manas do mandato, por conta de que o partido não estava bem organizado, não alcançou o coeficiente eleitoral. Mas agora nós estamos nos organizando, a gente acredita aí que o ano que vem a gente vai obter sucesso. Mas esse formato ele não é reconhecido ainda, nem pelo TRE, nem pelo TSE. Né? Ele é um acordo entre as mulheres que se propõem a participar dele. Né? E como que ele funciona? Ele funciona na medida em que a gente quer tirar meio que o personalismo da coisa. Né? Quando a gente vê um candidato a vereador ou a
prefeito, a gente sempre vê a cara dessa pessoa estampada ali no material de campanha e dá uma impressão assim, eu vou votar nesse cara porque eu acredito nesse cara. Quem votou no Juntas por Barueri ou quem votou no Movimento Pretas o ano passado, tinha uma identificação com várias mulheres, ou com uma delas especificamente, e às vezes nem é aquela que é a deputada realmente, né? Porque a deputada do nosso mandato, Movimento Pretas, é a Mônica Seixas, que aliás veio numa reeleição de um mandato coletivo. A Mônica tem construído história na política através dos mandatos coletivos, que o primeiro foi o dela, a bancada ativista, né? Então, aí depois deles vieram outros, mas aqui em São Paulo nós tivemos assim vários lançamentos de candidaturas coletivas para as eleições do ano passado e somente 2 foram eleitas, que somos nós e a bancada feminista, né? Não por acaso todas de mulheres, né? As 2 candidaturas de mulheres. Então, assim, a gente acredita que a gente pode dividir as responsabilidades do mandato e a gente pode alcançar mais pessoas que se identificam com uma, com 2, né? E não somente com aquele personagem que é o central para ser votado numa eleição. Entendi. E dentro disso tudo, a gente tem um mandato constituído por mulheres negras, a gente tem aquela questão do deputado que ele faz o papel de fiscalizar, de legislar. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm encontrado dentro do mandato nesse período que a gente está? Com o olhar mulher, negra, nossa vida. Você sabe que é muito engraçado, José, porque assim, tem muita gente que passa pela gente lá no gabinete e não sabe quem que é a deputada na verdade. Então, a gente é tratada, todas somos tratadas como a deputada mesmo. Bom dia, deputada, tudo bem, deputada? Por quê? Porque tem muito disso também, sabe? São várias mulheres negras, para não errar, então você chama todas de deputadas e pronto, né? E a gente se diverte um pouco com isso, porque a deputada é a Mônica, as demais co-deputadas, né, estadual, e os nossos maiores enfrentamentos, Josué, porque assim, a gente vive numa Assembleia Legislativa que tem um regimento interno, sabe, de mais de 100 anos. Aquilo não muda. Tem uma estrutura que é montada para funcionar do jeito que a maioria deles querem. E nós, que somos mulheres, negras, do PSOL, oposição dentro da casa, obviamente vamos enfrentar inúmeras barreiras, principalmente na hora de aprovar um projeto, principalmente na hora de fazer alguma proposição que seja um pouco mais progressista, né? Tudo isso influencia diretamente nas nossas ações. Então, muitas das vezes, o nosso trabalho lá é mais obstruir e tentar fazer com que certos projetos que iriam vir assim, atrapalhar muito a vida do cidadão não passar, do que fazer um projeto bom nosso passar. Que talvez, às vezes, a gente não vai conseguir voto suficiente para fazer um projeto nosso bom passar. Mas se unindo aos demais da oposição, talvez a gente consiga bloquear certos projetos que venham trazer malefício para a população. Que, inclusive, é o que está acontecendo agora em relação à privatização da Sabesp. Né? Nós somos, a bancada do pessoal é a que mais trabalha no processo de obstrução, tentando atrasar ao máximo, tentando trazer ao debate, tentando conscientizar a população que os processos de privatização precarizam o serviço público e pioram o serviço para a população, que a gente não consegue fiscalizar, que eles demoram para dar uma solução, e a gente viu isso agora, através da Enel. Sim. Né? A Enel diz que a culpa de algumas pessoas no estado de São Paulo ficarem mais de uma semana sem energia foi do vento, né? E aí a gente fala assim, pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar? Inclusive, hoje, o presidente da Enel está dando depoimento numa CPI lá dentro da Assembleia Legislativa. E aí o que aconteceu durante o evento lá na Assembleia? Acabou a energia. E aí? Eles ficaram no escuro. Gente, parecia que era algo combinado, hein? Pareceu, mas não é. Realmente a energia acabou na Assembleia Legislativa no exato momento que eles estavam lá nessa reunião. Parece piada pronta, né? Parece meme, mas não é, gente. Presidente da Enel. CPI, onde acaba a luz. Exato. Então, assim, é o que tem acontecido nas casas de muita gente. E o que a gente passou nessa última semana, depois do dia 3, com a ineficiência da Enel em fazer o atendimento das mais de 2 milhões de pessoas que ficaram sem energia em São Paulo, mostra muito quais são os problemas que nós iremos enfrentar também se a Sabesp for privatizada. Encarecimento do produto, né? Que sim. Água, a gente sempre fala que água não é um produto, não é uma mercadoria, mas para essa gente a gente sabe que é, né? Porque é assim que está sendo feito. Para nós a água é um direito, e como um direito básico e fundamental, deveria ser gerida pelo Estado. Sim. Deveria ser o governador a fazer essa gestão. Mas a gente sabe que Tarcísio é privatista, que ele entrou com essa missão primária de
privatizar a Sabesp, e nós estamos ali fazendo esse enfrentamento, essa luta diária, chamando as organizações civis, os sindicatos, a população, para dizer não à privatização da Sabesp. Mas é uma luta que não é para todos, e a gente sabe, emendas parlamentares foram liberadas, então tem muita gente com dinheiro no bolso para poder aprovar essa privatização do jeito que ela está sendo feita, e nós estamos contestando, porque ele está vendendo a Sabesp a um preço de banana, está vendendo a Sabesp pelo preço de um lucro que ela daria em 5 anos, para você ter uma ideia. Sabe? Então, assim, é absurdo. Como assim você vai vender uma empresa que está dando lucro, né? Que não é uma empresa deficitária. A gente está falando de uma empresa que dá muito lucro para São Paulo. Seria a Petrobras do estado de São Paulo. Pois é, né? Só que é diferente porque a água é um bem fundamental. O petróleo, enquanto energia, a gente consegue ter outros meios de produção de energia, né? Enquanto grandeza, o que a Petrobras representa para o Brasil... A Sabesp é para São Paulo. Mas hoje a gente sabe que a água é o maior bem que nós temos, né? Que está uma briga enorme no mundo inteiro por reservas de água, né? E o Brasil é um dos países que mais tem reservas de água. Isso aqui tudo está em jogo agora. E nós queremos muito que essa privatização não saia, que haja uma consciência da população do quanto isso vai impactar suas vidas, para que a gente consiga aí reverter esse processo. Mas você sabe, essa coisa da privatização, eu acho legal, super bacana. Vamos vender tudo, vamos. Só que aí tem um detalhe. O cara que fala para você vender suas empresas, ele não vende a dele. Você já reparou? Quando você olha lá fora, você vê países que haviam privatizado serviços e agora estão reestatizando novamente. Em relação à água, principalmente. Sim. Você vai nos Estados Unidos, que todo mundo adora falar que, olha, eles privatizam tudo. Eles têm um monte de serviços que são prestados pelo Estado. Uhum. Você vai na Europa, tem Estado na Europa que tem participação em montadoras de veículos. Aí a pergunta que fica, se já que é bom vender, por que eu tenho que vender tudo, mas eles não? Só que aí você tem a resposta. Você pega a Sabesp, por exemplo, questão da água. Hoje, muita gente ainda não entendeu isso, mas assim, a água amanhã vai representar para todo mundo o que o petróleo representa hoje. Então, tem-se essa briga, grandes multinacionais já estão montando blocos para comprar água nos países. E quando você vende esse bem, você está abrindo mão da sua soberania, você está abrindo mão, como que eu posso dizer, da sua estratégia política enquanto nação, de como você vai defender os seus interesses, você está abrindo mão do que é essencial. Porque se você vai para uma disputa que você não tem o que levar em troca, como é que você vai chegar nessa disputa? Exato. E a gente está falando de empresas estrangeiras, né? A Enel é estrangeira, por exemplo, né? Então estão comprando, já compraram boa parte da energia no país todo. E agora vão comprar água. E a gente não sabe. A forma também como está sendo feita essa venda é meio que liberando ações. A gente fica com medo, então não vai haver um controle de quem é que vai comprar água? Você libera as ações, quem tiver mais dinheiro compra. E se a nossa água for parar na mão de pessoas bem mal intencionadas no mundo, que tem dinheiro? Mas, a gente não sabe. Sim, e é isso que eu falo assim, vamos vender tudo? Vamos, mas assim, o cara que tá me mandando vender, ele tá vendendo? Claro que não. Não, se ele vendeu dele, eu também vendo o meu. Só que a gente sabe que ele não vai vender o dele porque vem aquela estratégia de não sei se seria imperialismo, mas assim, de dominância. Com certeza, faz parte. Eu tiro tudo que você tem, você fica na minha mão, e é isso aí. São as novas regras do colonialismo, né? A gente precisa entender a regra do jogo atualmente. Ninguém vai chegar mais com cavalos e lanças tentando tomar a tua água. Eles vão chegar com muita grana para comprar o que é público. Então, por isso é a nossa luta. A gente acredita que, como um direito básico e fundamental, a gente tem medo, por exemplo, porque assim, existem cidades hoje, Josué, que não dão lucro para a Sabesp. O que dá lucro para a Sabesp são as grandes cidades, né, onde ela está bem mais estruturada, mas tem cidade que, por exemplo, a Sabesp gasta mais dinheiro lá para servir todas aquelas pessoas do que consegue receber. E aí a gente fica pensando, na hora que isso estiver na mão de um cara que só está atrás do lucro, será que ele vai continuar servindo essas cidades? Não. Né? Então muita gente vai sofrer porque não existe mais aquele senso de cooperação. Né? Entrou bastante aqui, então eu consigo sanar esse problema aqui. Não,
vai existir assim, é lucro. Você não tem, meu amigo, então você vai ficar sem água, porque eu não vou ficar... Muda de cidade. Exatamente, muda de cidade, se vira, vai pagar mais caro. Mas, enfim, a gente tem vários questionamentos, a gente está ali fazendo uma luta diária, propondo um debate, tentando abrir os olhos da população, mas é um trabalho de formiguinha e é bem difícil. Se vocês quiserem ajuda para comentar alguma coisa, porque eu penso exatamente como eu te falei agora. Vai vender, então, beleza, não tem problema, mas assim, o cara que mandou tá vendendo? Não. A galera liberal que fala para você fazer tudo, olha, menos Estado, menos tudo. O país de origem dessa galera é tudo na mão do Estado. Então fica aquela coisa, olha, se é bom de verdade, eu tenho que fazer primeiro na minha casa. Com certeza. Eu não posso falar para você fazer uma reforma na tua casa, sendo que eu não faço na minha. Então se o Estado mínimo realmente é bom e é construtivo, então eu tenho que dar o exemplo para você e fazer aqui. Aí eu falo, Rose, eu vendi tudo, não controlo nada... Faça você também. Mas você sabe que a história de Estado mínimo também é uma falácia, né? Porque assim, olha, grandes empresários, né? Quando uma empresa quebra, a gente viu isso na situação das lojas americanas. Cara, os caras vão pegar subsídio do governo, entendeu? E eles têm carta branca para pegar dinheiro do governo para fazer recuperação judicial. Mas eles chamam um programa de transferência de renda de prejuízo. Sim. Um Bolsa Família é prejuízo, mas dar dinheiro para esses caras que quebraram as empresas deles, consertarem lá as cagadas que eles fazem, aí é investimento. Então, o Estado mínimo também é uma falácia, é um mito, né? Porque só Estado, eles querem Estado mínimo só para pobre, porque a galera que tem grana consegue dinheiro a juros muito baixos do governo. E você sabe que tem uma passagem engraçada? De novo, o pessoal do Estado mínimo pregando para nós. Lembra há uns anos atrás, a GM quebrou, só que lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? Estamos falando do Estado mínimo. Então, assim, se a empresa quebra, o que a gente faz? Deixa ela quebrar, ok? Estatizaram a empresa lá, enquanto ela estava dando prejuízo, o Estado tirou ela do prejuízo, deixou ela em ordem, quando ela estava lucrativa, devolveu para os acionistas. O que eu quero dizer com isso? Quando chega aqui, qual que é a lição que a galera fala para a gente? Olha, se a sua empresa quebrou, deixa quebrar. O Estado não tem que ajudar a empresa, o Estado não tem que ajudar o pobre, o Estado não tem que ajudar ninguém. Só que por que lá pode? E por que aqui não pode? Por que aqui eu tenho que deixar nossas empresas quebrar? Eu tenho que deixar o pessoal passando fome? Não é estranho? Mas isso só vai acontecer com algumas empresas. Com outras que houver realmente um interesse e que esses donos tiverem um poder de lobby forte com o governo, eles vão conseguir a recuperação. Agora, os microempresários, aquelas pessoas que estão em dificuldade financeira, que não fazem parte da elite, né? E quando a gente está falando de elite, a gente está falando de um grupo seleto aí que não tem nem 200 pessoas no país. Bilionários, né? Uma galera que tem aí a maior parte do PIB nas suas mãos. Então, a gente está falando de gente com muita grana e que consegue recursos a hora que eles quiserem, basta um telefonema. É muito diferente do pessoal que está ralando dia a dia, né, que vendendo hoje para pagar a conta de amanhã. Então, é a falácia novamente aí. Sim, é a falácia, porque assim, fica aquela coisa, você faz uma coisa, o que eu faço, eu falo para você fazer totalmente o contrário, o oposto. E tem gente que cai nessa história. Sim, todo dia. E eu fico pensando, mas será que o cara não acompanha? Porque assim, você não precisa fazer muito sacrifício. Você vê um jornal. Você lê uma coisinha qualquer, você vê, olha, o governo tal fez isso, o governo tal fez aquilo. E aí, esse mesmo Estado chega e fala para você fazer totalmente o oposto do que ele faz na casa dele. Mas as pessoas, Josué, estão muito ocupadas... tentando sobreviver, sabe? Então a maior parte da população não consegue prestar atenção
nesses detalhes, nesses assuntos sobre economia, sobre a divisão de poderes, sobre como as empresas estão se representando dentro dos países. Por quê? Porque ela está muito preocupada que ela precisa ir trabalhar amanhã cedo, que ela precisa pagar a condução, que o aluguel está vencendo, que acabou a mistura. Então, assim, parece meio que uma tática também, né, de estrutura de governo, deixar as pessoas muito apegadas às questões primárias, às suas necessidades primárias, que ela não vai ter tempo de ficar questionando o que está acontecendo e que de fato muda a vida dela, né? Por isso que a gente vê as pessoas votando às vezes de forma equivocada, votando em gente que atrasa a sua vida politicamente, atrasa a sua vida socialmente, não garante para ela um transporte digno, barato, Sim. não garante para ela acesso à água, não garante para ela asfalto na rua, nem escola de qualidade, porque essas pessoas não estão realmente se informando da forma adequada e não têm condições de fazer isso se ela primeiro não tiver resolvido as suas questões primárias, que são as suas necessidades básicas de estar bem alimentado, de ter um trabalho, de poder pagar o seu aluguel. Entendi, isso é verdade. E me fala uma coisa, você fala bastante sobre um tema que é democracia racial. O que é isso? Isso é algo que não existe, na verdade. Eu já falei algumas vezes, você sempre fala assim, democracia racial. A falsa democracia Sim, racial. Falsa democracia racial. Pensando, o que é isso? É que, assim, na verdade, né, esse mito da democracia racial, Gilberto Freire que falava sobre isso, e ele meio que dava a entender que a miscigenação no Brasil aconteceu de uma forma muito legal, muito de boa, muito tranquila, sem embates, sem sangue, sem morte, sem estupros. E a gente sabe que não foi assim, né? Que não foi assim, os colonizadores chegaram, aportaram seus navios, falaram, oi pessoal, a gente chegou, a gente gosta de vocês, vamos ficar junto? Inclusive, nossa, a gente tá trazendo escravos que indígena linda, me apaixonei por você, não foi nada disso, né? Eles chegaram aqui impondo as suas leis, impondo a sua religião, matando os que resistiam, né? Houve muita resistência, muita morte, né? Então, o processo de miscigenação no país não criou essa democracia racial de que, então somos todos iguais, então temos todos os mesmos acessos, então todos nós aqui temos somos iguais perante a lei. A gente não conquistou isso. E a gente não conquistou isso justamente porque o processo de miscigenação aqui foi traumático. E aí, quando chegam os negros escravizados, a coisa piora muito, né? Por quê? Porque esses negros, eles acabam tendo filhos, né? E a população negra vai aumentando e cria, né, nos governantes uma sensação de que, nossa, agora a gente vai ter mais negro do que branco. O país, inclusive, chegou a formatar um plano de governo eugenista, que era de clareamento da população, né? Eles achavam que o Brasil era um país atrasado porque haviam muitos negros aqui. Por isso a gente percebe que logo após o processo de libertação dos escravos, onde eles foram libertos e ficaram sem emprego, ficaram sem ter onde dormir, foram jogados à marginalidade, começaram a abrir processos de receber imigrantes de países brancos, né? Então aí choveu de italiano, de alemães, né? Essa população toda foi chamada para cá para fazer um processo de branqueamento da população, porque eles achavam que assim eles iam alcançar e ser um país mais desenvolvido. Então, isso tudo traz para a gente esse falso mito de democracia racial. Não vivemos uma democracia racial, apesar de termos hoje mais da metade da nossa população se declarando parda ou negra, né? E a gente não vê isso refletido nos nossos parlamentos, Josué. Então não adianta eu ter a maioria da população parda ou negra, não adianta eu ter a maioria da população mulher, sendo que isso não é revelado ou demonstrado através dos seus cargos nos parlamentos, que são os lugares de decisão política da vida das pessoas. Então, esses lugares, eles precisam refletir o que é a nossa população. E a nossa população é de maioria parda e negra e de mulheres. Então, a gente precisa transformar e levar isso para dentro dos nossos parlamentos para a gente, pelo menos, criar, assim, uma sensação de bem-estar, de justiça social nesse país. Passa por isso. E será que isso não passa também pela questão da educação? Porque, como você falou, e a gente sabe, quando acabou a escravidão, nós fomos simplesmente jogados. Boa sorte. Boa sorte. E aí, esse processo, ele veio até hoje, porque, assim, você não tinha... É difícil, a pessoa ela é escrava, é uma desgraça, ela está dentro de um processo.
da noite para o dia, ela é posta para a rua. E quando ela é posta para a rua, ela não tem nem como se sustentar. Não. Ela não tem nem um prato de comida para o dia seguinte. Fica aí no morro, fica em qualquer lugar, se vira a partir de hoje. Agora é você por você. E isso veio caminhando até hoje porque você não teve educação. Não tem nada. Criaram também leis que tiravam o acesso de pessoas negras. Por exemplo, alguns negros que conseguiram trabalhar e juntar algum dinheiro e tal, esses negros, eles não tinham condições de comprar a terra, por exemplo. Criaram leis que proibiam a venda de terras para pessoas negras. Aqui no Brasil. Nossa. Tá? Então, havia também uma questão de usar as leis para dificultar a ascensão do negro. Né? E assim, isso se deu na criminalização da cultura negra, isso se deu na demonização da religião de matriz africana, né, que vem até hoje. Isso tudo são mazelas que foram se acumulando com o tempo e que até hoje afetam demais a vida das pessoas negras. Pelo fato de ter acontecido todas essas mazelas, você não acredita que talvez seja uma resposta para a gente entender por que nós não temos tão poucos negros no parlamento? Cargos de liderança somos raríssimos. Na faculdade quase não tem. Será que não é esse é uma das respostas? A questão da educação, obviamente. Tanto é que a nossa luta também é para que, por exemplo, a gente teve os negros aqui no Brasil são a única etnia que veio para cá, né, que precisou de criar uma lei para que a sua cultura fosse propagada nas escolas, a Lei 10.639, que fala sobre a educação, né, antirracista nas escolas, promovendo a cultura negra. Mas a gente vê um certo boicote a essa lei. Né? Nem todas as escolas se preocupam, nem todas as escolas criam o programa, nem todas as escolas estão falando sobre isso. Tanto é que tem aumentado o número de racismo dentro das escolas. Né? Tanto é que a gente vê racismo dentro da escola cometido não só por alunos, mas também por professores. Né? É uma discriminação que é ainda velada, mas que ela está ali presente na vida desses alunos. Né? Eu fui uma criança preta numa época em que ninguém falava o que era racismo, mas eu sofria racismo. Mas ninguém falava, não tinha nome o que a gente passava dentro das escolas, dentro dos espaços. Hoje a gente sabe que é racismo, mas naquela época a gente não podia nem nomear esse tipo de preconceito. Era meio que normal a gente ser chamada de macaca, de, sua negra fedida, esse seu cabelo é horrível. Isso tudo todas as pessoas negras adultas passaram na sua infância também. Hoje existe uma conscientização maior, por exemplo, dos pais que são negros, de falarem para os seus filhos, olha, não permita que as pessoas falem assim com você. Né? Se falarem assim com você, você me conta que eu vou lá na escola. Mas na minha época não, né? Não havia essa conscientização, ninguém falava. A gente só ouvia falar de negro, na verdade, né? 7 de setembro, eu desfilei fantasiada de negra escravizada. Olha que absurdo. Eu acorrentada na avenida, estava chovendo. Eu me lembro tanto desse momento e eu me sinto tão humilhada hoje quando eu lembro, porque eu chorei naquele dia. É uma sensação horrível. E a princesa Isabel era tida como uma deusa salvadora, né? Ela estava lá, linda, uma menina branca, loirinha, num carro fechado e os negros carregando. Então, assim, a gente vive isso na pele e depois de muito tempo que a gente vem descobrir a verdade. A gente sabe hoje que não foi por bondade da princesa Isabel que a Lei Áurea foi assinada. Havia todo um contexto e uma pressão social que vinha, inclusive externo, né, fora do país, para que isso acontecesse. Né? E aqui aconteceu da pior forma possível, que foi tirando da gente as oportunidades. Mas a gente não está aqui para ficar reclamando só do passado. A gente está para dizer que os negros alcançaram, através de políticas públicas, inclusive a política de cotas, que é também muito criticada, conseguiram alcançar seus lugares nas universidades. Né? A gente tem muito mais professores negros hoje. A gente tem um debate racial que está acontecendo dentro das escolas, universidades e pela sociedade também. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre o não ao silêncio. Não existe mais o silêncio. Então, a qualquer cheiro de racismo, a gente fala, opa, é racismo? E a gente já coloca essas pessoas em seus devidos lugares. Não iremos mais economizar. Como diria a Erika Hilton, que a gente ama tanto, não tolerarei nenhum tipo de racismo, preconceito, discriminação. Por quê? Porque chegou o momento do negro se assumir enquanto cidadão
né, que é possuidor dos direitos que a Constituição nos garante, né, independente da nossa cor da pele. E é isso que nos faz ter mais força para estar nos espaços onde a gente é a minoria, que é o espaço legislativo, por exemplo. Quantas mulheres negras prefeitas nós temos em São Paulo? Que eu me lembre só uma. Acho que é a prefeita de Bauru. Então, assim, a gente precisa ocupar os espaços legislativos, a gente precisa estar dentro do executivo, as mulheres precisam estar dentro da política de uma forma mais consistente e mais presente, e é muito difícil para quem é mulher também, não só a mulher negra, mas mulher estar dentro da política, porque a mulher tem toda uma outra rotina com filhos, com a educação, com as coisas de casa, né, com a família especificamente, porque muitos são mães solo, assim como eu, e você... eu falo que é um eterno equilibrar de pratos, sabe? Você corre aqui, esse aqui tá caindo, você vai lá e equilibra, depois tu vem aqui, porque assim, não dá pra gente fazer tudo com perfeição, porque ao contrário dos homens que têm o apoio das suas esposas, organizando a sua vida, sua roupa tá sempre passada, limpa, cheirosa pra ele poder colocar o seu terno bonito e ir pra Assembleia Legislativa, as mulheres não, as mulheres é que estão lá lavando a sua própria roupa, passando pra elas conseguirem, e ter que arrumar alguém pra cuidar dos seus filhos, pra elas conseguirem ir pro embate político. Então pra nós é mais difícil? Mas a gente não pode se furtar, não pode se economizar, a gente precisa fazer essa luta, esse embate e estar dentro desses espaços para garantir que as nossas demandas sejam ouvidas, né? Que é só assim. E como que a gente faz diante de tudo isso? Porque assim, quando você pega a história do negro, é uma história linda. Se olha os impérios africanos... Sim, a gente vem de grandes reinados, né? Exato, como se constituiu, você pega as rainhas africanas, é uma história muito rica, é uma história muito bonita e você tem muita coisa. Aí você fala, às vezes, o negro ele não tem orgulho de ser o que ele é porque ele também não se conhece. Você olha, por exemplo, toda a cultura pop, a base dela vem de onde? Blues, jazz. Quem fazia isso? Pretos. Tudo bem que chegou ali nos anos 50, alguns brancos pegaram. É óbvio que eu diga. Mas só que assim, quem criou toda essa estrutura pro pop hoje fomos nós. E as pessoas não têm esse conhecimento. Porque quando você tem uma história como essa, é para você ter orgulho de quem você é. Não dá pra você falar, eu sou negro. Mas, poxa, você fez o blues, você fez o jazz, você tem impérios maravilhosos que tinha na África, você tinha rainhas muito grandes. A gente tem muita gente envolvida com ciência, com matemática, com grandes descobertas. Você tem tudo isso que não dá para você ficar naquela coisa europeia, olha, o europeu que é bom. Não, nós somos melhores do que eles, tão bons quantos. Mas ninguém conhece. Como que a gente consegue mudar isso, essa consciência do negro? Como que a gente consegue colocar isso dentro da cabeça das pessoas? Olha, a sua história também é legal. Você sabe que isso aqui que você está fazendo hoje, da gente poder bater esse papo, é um dos meios, né? Eu acho que é um dos principais meios, a gente usar a televisão, a internet, né? Os canais, as influencers. Hoje a gente tem muito influencer negro. Mas olha a diferença, né? O quanto que demora para um bom influencer negro alcançar 1 milhão de seguidores e quanto demora um bom influencer branco alcançar a mesma quantidade. Gente, os brancos, assim, ó, é muito rápido, né? E a gente tem muita gente preta fazendo trabalhos incríveis e que os próprios pretos ainda não conhecem ou não seguem. E eu fico me cobrando em relação a isso, eu fico procurando, sabe? No Insta, essas figuras, e vou seguindo e vou aprendendo com elas, porque a gente precisa, enquanto pretos, se fortalecer, né? Seguir mesmo, acompanhar, ler os autores negros, né? Nós temos muita gente boa escrevendo hoje no Brasil, né? A gente tem bons escritores, a gente tem artistas, músicos, atores, cientistas, a gente tem muita gente boa fazendo cultura e ciência e muita coisa relevante no nosso país, mas muitas das vezes a gente não sabe. Então, aqui também é um meio, e a educação. Eu acho que cada um de nós fazer isso com os nossos filhos, tirar um tempo para conversar com eles, sabe? Eu faço isso muito, eu tenho um menino de 16 anos, eu tenho 2 filhos, uma mulher já de 23 anos e um menino de 16 anos, e a gente conversa muito sobre isso. Então ele me traz algumas questões que às vezes aparecem na escola, é engraçado.
quando ele tira foto com a turma dele, o meu filho é o único preto da turma dele na sala de aula. Ele é um menino de 16 anos, está estudando o primeiro ano do ensino médio. E aí a gente fala, caramba, cadê o restante dos pretos? Porque eu moro num bairro periférico de Barueri, e era para ter mais pretos ali, né? Mas não, só tem ele. Então a gente ainda fica fazendo esse questionamento, né? Onde estão os demais meninos pretos? Por que não tiveram a mesma oportunidade dele de estar estudando na escola que ele está? É uma escola pública, diferenciada, que tem lá em Barueri, e que o acesso ainda é muito privado, muito seleto, né? Uhum. E o meu filho entrou lá através de um sorteio no primeiro ano, senão talvez não estivesse. Porque depois disso, do sorteio, as demais séries, elas são chamadas através de uma prova. E talvez se ele estivesse numa outra escola, talvez ele não alcançasse o mesmo nível dos alunos que iriam competir com ele. Mas assim, é só para a gente entender que essa questão do alcance vai passar muito pela educação, pela conscientização das nossas crianças, dos nossos filhos, e de uma cobrança mesmo da gente, enquanto parlamentar, de fazer com que as leis sejam cumpridas, as que já existem, né? Então a lei do racismo precisa funcionar, né? Porque a gente está cansado de ver gente sendo presa por racismo e não ficar presa. A gente vê e assiste os flagrantes que são filmados, pessoas que sentem orgulho de praticar o racismo e não ficam presas. Ou a gente coloca isso em prática, no sentido de fazer a lei funcionar, de fazer a lei valer, ou então fica tudo sempre assim, sabe? A gente sempre com essa sensação de que as coisas não vão funcionar, não vão caminhar, e que hoje é mais do mesmo de ontem, e que a gente não consegue sair do lugar, sabe? Que a gente está sozinho nessa luta. Então é fazer isso, é cobrar das autoridades, não deixar passar, seja lá o mínimo que seja da situação racista, preconceituosa, né, e que tire a oportunidade dos nossos filhos ou nossa. A gente precisa alertar as pessoas, gritar mesmo, sabe? Eu acho que é bem isso. Acho que vocês têm que fazer a parte de vocês lá. Eu que puder fazer aqui, se tiver gente para trazer, pode vir. Ótimo. E assim, a gente tem que ir lutando, tem que ir mostrando que nós também somos capazes. Sim. E organizados, né? Que a gente está ciente do que está acontecendo. Exato. E mudando, assim, como você vê as dificuldades para o negro se tornar um empreendedor hoje, para ele ascender na vida enquanto pequeno empresário? Olha, quero crescer, quero pedir a conta, quero abrir minha empresinha. Você sabe que eu acho muito interessante essa questão do empreendedorismo. Tá meio que na moda, né, Josué? As pessoas falando muito sobre empreender, como que é bom. A gente vê os anúncios do Sebrae. Vem fazer um curso do Sebrae, vem empreender, né? Mas empreender não é algo fácil, né? Não. E não é algo fácil porque carece de capacitação, de formação técnica, né? Não é só você ter uma graninha guardada, comprar um produto e resolver vender. Você precisa fazer um estudo da comunidade que está ali, se essa comunidade realmente é o teu público-alvo, se você vai conseguir vender para eles, ou se você vai ter que vender pela internet, enfim. Existem enormes variantes que precisam ser estudadas antes da gente empreender. Mas a maior parte do povo preto que empreende, ele não empreende por um sonho de ser empreendedor, ele empreende por necessidade. Exato. Então é aquele lá que foi mandado embora da empresa, e aí ele está numa fase da vida, ali perto dos seus 50 e poucos anos, que ele sabe que a recolocação dele vai ser muito difícil. Isso é um problema também. Né? Então, aí ele resolve empreender. É aquela dona de casa que também tem só o ensino médio, ou talvez o ensino fundamental, que ela sabe cozinhar, que ela sabe costurar, que ela sabe fazer algum tipo de arte, e ela não teve a oportunidade de estudar, mas ela sabe fazer, ela tem o conhecimento que é o básico para ela conseguir fazer os seus produtos e vendê-los. Então ela vai lá e tenta pegar um empréstimo para empreender. Então é a necessidade que empurra a maior parte da população preta ainda para o empreendedorismo. São poucos aqueles que chegam nesse momento já possuidores de um know-how, que já passaram por uma empresa e estão abrindo uma parecida do ramo, que já falam 2 línguas, que compreendem o mercado. São raros esses, né? E obviamente que esses teriam uma chance maior de ter maior sucesso nessa situação. E os pequenos empreendedores, aqueles que estão ainda sem informação, tal, vão depender muito da sorte, né? Porque às vezes eles lançam um produto. Ontem mesmo eu estava vendo isso. Uma mulher lançou um produto, olha o produto que ela lançou. Ela mora perto de um presídio. E ela lançou a seguinte forma de serviço. Ela alugava roupas para as pessoas entrarem no presídio, porque às vezes as pessoas vinham de muito longe para ir para o presídio e não conheciam as regras. Então algumas roupas não são permitidas no presídio. Ela alugava peça de roupa para as pessoas entrarem no presídio e ela fez guarda-volumes.
para as pessoas que iam para o presídio e começou a ganhar uma grana com isso. A outra percebeu que ao redor dela tinha muitas empresas e muita gente que levava marmita. E empresas que não possuíam lugar nem para essas pessoas comerem e nem para esquentar marmita. É um crime. Ela abriu um lugar só para as pessoas esquentarem marmita. R$3 a pessoa paga para esquentar a marmita, sentar e comer. Então, assim, ela não prepara comida, olha que coisa louca, né? Mas ela tem ali, fornece um lugar digno para a pessoa esquentar a marmita. É um absurdo, né? A empresa não ter um lugar para o funcionário esquentar uma marmita. Mas tá isso acontece. O cara na força de trabalho, assim, não dá nem que é a nova escravidão. O básico da dignidade, né? Então, ali com ela, almoçam os entregadores, né? Esse pessoal dessas empresas que não tem esses espaços, caminhoneiros, taxistas, o pessoal que trabalha na rua, a galera que carrega a marmita e precisa de um espaço digno para comer, a minimamente esquentar essa marmita. O negócio dela cresceu muito lá, né? E ela começou até a oferecer algumas guarnições para marmita, achei aquilo fantástico. Então, quando a gente vê uma pessoa que não teve oportunidade, e aí eu estou falando da oportunidade de ter um ensino fundamental básico de qualidade, não é herdeira, né? Os pais não tiveram como pagar para ela uma escola particular, e ela dependeu de uma ideia, de um clique que caiu na mão dela, que foi o que aconteceu com essa empreendedora. E a coisa começou a evoluir a partir dali, as ideias vão chegando. Qualquer um de nós pode empreender, na verdade. Qualquer um de nós tem a capacidade, né? Às vezes chega pra gente a sorte de vir algo como veio dessa empreendedora, uma oportunidade. Você viu a oportunidade porque havia uma necessidade clara naquele lugar que você está. E quando essa necessidade não vem, ela vem através de algo pior, que é ou você se separou e ficou sozinha com teus filhos sem ter condições, ou você foi mandado embora numa idade que você sabe que recolocação no emprego vai ser muito difícil, ou você passou por uma doença e está debilitado, enfim, várias coisas podem acontecer que vão te empurrar para o empreendedorismo. Acho que o que é importante é as pessoas saberem que precisam acreditar em si mesmas, mas também precisa procurar ajuda, né? Eu acredito que hoje a gente já tem aí vários lugares que fornecem esse tipo de cursos, né? E nunca pensar que está sozinha, procurar ajuda, nem que seja curso grátis na internet, buscar orientação profissional para não quebrar e aí não ficar numa situação ainda pior do que era inicial, né? Eu acho que é isso. Sim. E como que a gente consegue ajudar os negros dentro dessa situação que a gente sempre acha que a gente pode menos, né? Pelo fato de sermos negros, alguns ainda acham que, poxa, eu sou negro, esse lugar não me cabe, é muito luxo, é muito isso, é muito bonito para mim, eu não consigo chegar lá. Como que a gente consegue quebrar esse paradigma? Olha, é muito difícil, tá? Eu acho que muitos ainda pensam assim, porque realmente é assim, viu, Josué? É difícil mesmo para a maioria dos negros. E por que eu tô falando isso? Porque é uma maioria que realmente não teve a oportunidade de disputar par a par, né? E a gente fala que igualdade, justiça social passa pelo momento em que todos, realmente todos, como a nossa Constituição diz, tenham as mesmas oportunidades. Mas a gente vive num país muito desigual. Você vê, eu moro em Barueri, né? Não sei se você sabe, mas Barueri tem uma das regiões mais caras do Brasil, a linha Alphaville, Tamboré, Aldeia da Serra, que são lugares onde vivem milionários, bilionários, gente de muita grana, né? E tem gente que mora ali no Alphaville que ele nem sabe que a cidade que ele mora, na verdade, é Barueri. Então eu pergunto para onde você mora? Eu moro em Alphaville. Mas Alphaville não é cidade, Alphaville é um bairro de Barueri. Mas ele nem cita que é Barueri, ele fala que é Alphaville. Por quê? Porque Alphaville traz o glamour, traz aquela coisa, né? Poxa, você mora em Alphaville, caramba, né? Mas eu moro do outro lado da ponte, né? E do outro lado da ponte é uma visão muito diferente de oportunidade. E aí eu tô te falando isso porque eu sou filha de uma empregada doméstica, Dona Maria, que o Senhor já levou. A Dona Maria era uma empregada doméstica desses grandes milionários. A primeira vez que eu entrei com ela dentro de um condomínio fechado, Josué, eu levei um choque de realidade, porque estávamos a 10 minutos de carro da minha casa, num lugar que era totalmente diferente do que eu já tinha visto. Eu nunca tinha visto aquilo. Casas enormes, com lindos jardins na porta, não tem cerca, não tem muro, sabe? É tudo lindo, tudo limpo, extremamente limpo. Você pode sentar na calçada ali em Alphaville e comer no chão. Aí a comida se né? Sabe, assim, uma coisa surreal. E eu assim, gente, parece um outro país.
Quando a menos de 10 minutos de carro, você está dentro de uma periferia que não tem luz na rua, que a rua é esburacada, né, que tem assalto. Então, assim, é uma realidade que é muito controversa e muito distante. Então, o abismo social ainda tira da gente a oportunidade de realmente sonhar com algo muito grande. Né? Eu nunca imaginei de ter uma casa ali, porque isso não me pertence mesmo. Nunca que eu vou imaginar que eu vou ter uma casa de 8, 10 milhões de reais em Alphaville. Porque não foi me dada a oportunidade de sonhar com isso. No máximo, sonhar com a casa que eu herdei dos meus pais. No máximo, sonhar em comprar um apartamento, né? Ali dos 300, 400 mil, trabalhando muito, ralando 30 anos para pagar. Né? Então, a nossa realidade, o que é colocado para a gente como oportunidade, é muito diferente dessas pessoas que já nascem herdeiras, que já têm um patrimônio formado e que sabem que alcançar mais patrimônio está muito mais fácil. A gente não, a gente trabalha com as possibilidades que vão chegando. Elas vivem também dentro desse sistema, né? Que fica alimentando. Eles nunca... era engraçado, né? Eu fiquei pensando assim, olha, as crianças que nascem dentro daquele condomínio e que só saem de lá para ir para uma escola bem bacana, bem pertinho de casa, elas não têm ideia que a gente existe e como a gente mora. São crianças que nascem e crescem sem conhecer a realidade do seu próprio município, por exemplo. E aí eu lembrei de um conto, que eu não sei bem se é um conto ou se aconteceu, mas olha que história louca. Dizia que tinha uma criança que todo dia, 5, 6 horas da tarde, ela ficava na janela do condomínio dela, né, na janela olhando as pessoas saírem. Porque 5, 6 horas os empregados estão todos indo embora do condomínio. Uhum. E aí, em determinado dia, ela vira para a mãe e fala assim, mãe, aonde as pessoas marrons dormem? Por quê? Porque aquela criança tão pequena, 5, 6 anos de idade, percebia que as pessoas que trabalhavam lá eram todas marrons. Uhum. As pessoas que moravam lá eram brancas, mas as pessoas que trabalhavam eram marrons. E ela falou, mas aonde que essas pessoas marrons dormem? Porque ela não imagina uma realidade diferente daquela. E para onde está indo todo mundo? De novo a pergunta, o que fazem, onde dormem, o que comem essas pessoas marrons? E é isso, aquelas crianças não enxergam, não sabem da nossa realidade. Eu tive que conhecer a realidade deles, né? Porque eu fui levada para lá, inclusive às vezes para ajudar minha mãe, né, nas faxinas. Mas essas crianças, elas não sabem que a gente existe, não sabem o que uma criança que nasce na periferia vive, né? Então são realidades muito diferentes. E aí nem dá pra gente culpar ele quando virar um adulto de dizer assim, poxa vida, mas como assim? Né? Não entende, a realidade que ele foi criada é muito outra. Se ele não quiser realmente se apropriar da realidade depois, estudando, blá, 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 nunca vão saber o que é que a gente passa na pele diariamente e a falta de oportunidade. Não é nem culpabilizar ninguém, porque assim, eu entendo que, assim, que são aquela coisa da Belíndia, sim, né? Sistemas diferentes. Assim, são dois mundos totalmente antagônicos. Uhum. O cara que tá aqui, ele nem sabe que tem pobre. Uhum. E o cara que tá aqui, que é muito pobre, ele nem sabe o que é ser rico. Não tem ideia. Aqui no meio, a gente tem um mar. E nenhum vai... Eles não se conhecem. Você fala pro cara que tá aqui, mas sabe o que é pobreza? Ele não sei. Você fala pro cara que tá aqui, não é nem o que é ser rico. Você fala pro cara que tá aqui, às vezes, coisas... Um filme legal, uma coisa cultural, uma coisa bacana, o cara também não sabe, porque além dele já estar nessa coisa da pobreza, ele ainda tem a negação para ele, aquela Você sabe barreira. Que tem pobre que não sabe que é pobre, por exemplo, né? Eu mesma só vim saber que eu tinha passado fome muito agora, depois de adulta. Por quê? Porque o que a gente chama de insegurança alimentar, que é fome, que é o fato de você não fazer as 3 refeições diárias, tipo, você toma só o café e você não almoça, aí você janta. Ou você não toma café, só almoça e não janta. Ou você só janta, sabe? O fato de você não ter 3 refeições diárias, que seria o mínimo para um cidadão, né, viver dignamente, tomar seu café, ter um almoço e jantar, muitas das vezes eu não tive, realmente. Né? Muitas das vezes eu levei merenda da escola, que eu recebia de doação, merendeiras maravilhosas, pessoas incríveis que sabiam da nossa situação e necessidade, e elas doavam merenda pra gente, que era o que salvava a gente, às vezes, no jantar, por exemplo. Né? E então, assim, eu não sabia que aquilo era passar fome. Né? Porque passar fome pra gente era assim o que a gente via chegando imagens de crianças subnutridas dos países africanos, sabe aquelas imagens chocantes? Sempre. Aquilo, exatamente, aquilo era passar fome. Mas se você não tinha caído de fome, então você não passou fome.
Você tá ali com o seu estômago roncando, fazendo barulho na aula. Isso não era passar fome. A gente não entendia isso como passar fome, né? E hoje a gente sabe que essa insegurança alimentar, o fato de você não ter café da manhã, ou o fato de você, no almoço, ter uma refeição que só tem arroz, né? Ou que só tem arroz e feijão, ou que só tenha feijão e farinha. Passar fome também, né? Sim. São coisas que pessoas que nascem nesses berços privilegiados jamais vão saber, jamais têm ideia do que é passar fome, ou do que é passar uma necessidade extrema, né? Ou do que é passar vários dias, às vezes, sem ter uma misturinha ali, né? Crianças que vivem com o mínimo do mínimo mesmo. E eu me assustei vivendo numa cidade como Barueri de encontrar crianças nessa situação, porque até então eu achava assim, sabe, Josué, que todo mundo ali era meio pobre que nem eu. Eu tinha pelo menos o que comer, né? Eu não fazia extravagâncias, não ia para restaurante, mas assim, tinha onde dormir. E aí, quando eu fui fazer esse meu trabalho de conselheira tutelar, que eu fui nas regiões, nos lugares mais vulneráveis da cidade, eu peguei, sim, situações de crianças em situação de fome, dormindo em colchão úmido num barraco, né? Então tudo isso traz você para uma outra realidade. Você fala, gente, o abismo é muito maior do que eu pensava. Entendi. E como que a gente consegue fazer para diminuir essa pobreza, essa desigualdade? Eu sei que é difícil, mas como que Nosso maior desafio. Como que a gente consegue, pelo menos, deixar a situação horrível? Então, porque hoje não dá para falar nem que é horrível, né? Porque assim, tá abaixo de qualquer coisa. Como que a gente faz? Olha assim, não vai ficar bom, mas só vai ficar ruim, porque mas o jeito que tá também não dá para te deixar. Primeiro a gente precisa abrir mesmo o olhar para a importância da política nesse contexto todo, sabe, José? A gente não pode negar que toda a nossa vida, principalmente das pessoas que moram nas periferias e que vivem com 1 ou 2 salários mínimos, que são a maioria da nossa população hoje no país, né? Para essas pessoas a política importa muito. Eu me lembro muito de uma questão que eu estava discutindo política com uma amiga na internet e tal, e é uma amiga assim que nasceu nesse outro contexto, né? Uma pessoa que é herdeira, que nunca passou pelas coisas que eu passei. E para ela falando assim, mas eu não acho que é assim, eu acho que é essa. Daí eu falei para ela, olha, eu não nasci herdeira, que você não passou pelo que eu passei. Eu estou dizendo isso por conta do que eu passei. Então a nossa vivência, né, dentro quem nós somos, onde a gente nasceu, as necessidades que a gente passou ou ainda passa, elas trazem uma transformação social na hora que a gente vai fazer política. E por que eu estou te falando isso? Existe uma frase que a gente usa muito lá em Barueri, que é: a cabeça pensa onde os pés pisam. Se um camarada nunca pisou na periferia, nunca tomou um ônibus lotado, nunca necessitou ficar numa fila da UBS para conseguir passar num atendimento dali 2, 3 meses, nunca necessitou de um especialista que não tem na rede, né? Nunca passou por dificuldade de desemprego, de opressão, esse cara não tem como criar política para isso, Josué. Porque a mente dele está voltada para outras questões, para outras necessidades que talvez para eles vão ser mais importantes. Então, com certeza, a questão da criação de um Estado onde a gente se sinta com uma justiça social, eu acho muito forte até falar de justiça social, bem-estar social, sabe? Porque o que a gente quer para o nosso povo, que é o povo mais pobre, a gente não quer luxo, a gente não quer viver em mansão de 8 milhões de reais. A gente sabe que isso é impossível acontecer para que todo cidadão tenha uma mansão. Mas a gente quer que todas as pessoas tenham um emprego para conseguir pagar o seu aluguel e não passe fome. Que todas as pessoas consigam pagar o seu aluguel, ter a sua refeição, fazer um churrasquinho no domingo. Que ela consiga levar o seu filho no cinema. Não é que seja uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Exato. Cinema, né? Ou assistir um show, ou ir no circo, ou passear no parque, qualquer coisa, qualquer atividade que seja cultural e que seja chamada de lazer, porque hoje a maioria da população não tem esse acesso. Então a gente está falando de bem-estar social, que é você ter o que comer, você ter onde dormir, você ter o seu trabalho, você ter dignidade de poder sair de casa e se divertir e viver com essa dignidade. Isso é bem-estar social. E é o que a gente quer para a maior parte da nossa população. E para isso a gente precisa ter pessoas que entendam a realidade dessa população e proporcionem a ela essa oportunidade. Por exemplo, em Barueri, nós estamos falando muito da necessidade, da possibilidade que aquela cidade que tem um orçamento bom, um orçamento privilegiado no estado de São Paulo, de garantir o passe livre nos ônibus municipais. Que é o quê? Nenhum cidadão pagar a passagem, essa passagem ser totalmente subsidiada pelo governo municipal. A gente sabe que dá. Subsídio tem. Agora, será que tem vontade política?
Então, é isso que eu ia te perguntar agora. Porque, por exemplo, vamos lá. Eu sou o dono da transportadora de ônibus. Para mim, pouco importa. Eu só quero receber o dinheiro. Assim, eu já recebo. Assim, pouco importa quem vai pagar ou não. Eu só quero receber. Então, por que você, que é prefeita, não resolve isso? E o que acontece hoje é o seguinte... Eu creio que o empresário não está preocupado com quem vai pagar. Ele só quer receber. Então, por que não faz? E tanto, Josué, que assim, hoje a gente paga uma passagem, uma das passagens de ônibus mais caras do Brasil é a passagem em Barueri, tá? Sim. A gente paga uma passagem cara para um ônibus que não tem ar-condicionado, para ônibus lotado, poucos nas linhas, enfim, uma série de problemas. E o governo ainda paga uma outra parte. Então, já entra dinheiro do governo. Então, era mais fácil ele pegar a gestão desse serviço de uma vez, ou então pagar o total e fazer com que a população, ao menos, tivesse a tranquilidade de poder ir e vir com essa tranquilidade, sabe? Com essa paz. Tipo, a gente tem parques bons em Barueri, mas o acesso é ruim. Por que ele não fala, gente, então, passe livre. Falta vontade política. A minha obrigação é só pagar o empresário, então vou lá, pago o cara e você anda junto. Falta vontade política. É o que a gente quer fazer em Barueri, qual né? É o problema? Mas assim, por que ele não tem? É isso que eu não entendo. Por que ele não tem essa vontade? A ideia já foi proposta, né? E inclusive faz parte do plano de governo que o pessoal está construindo lá. Nós vamos ter em Barueri candidato a prefeito ou a prefeita, viu, gente, em Barueri, do PSOL. Porque a gente quer fazer essa disputa mesmo de consciência das pessoas. Isso é disputa de consciência política. De falar assim, olha, você sabia que o prefeito tem dinheiro para pagar a nossa passagem e ele não paga porque ele não quer? Porque ele está querendo investir esse dinheiro em outras coisas que para ele realmente são mais relevantes e importantes do que deixar o cidadão não pagar a sua passagem. Inclusive, a gente fez um pedido lá para que a passagem fosse liberada no dia do Enem. 9 cidades no estado de São Paulo liberaram, Barueri não liberou. Né? Osasco, Itapevi, Suzano, o próprio município de São Paulo, mas não liberou. Tinha condições de liberar, mas não liberou. Por quê? É aquilo que a gente chama de falta de vontade política. É uma forma de fazer política que é diferente da minha. Eu respeito, mas eu discordo, eu denuncio, eu digo que dá para ser diferente e eu faço uma proposta diferente. Eu também respeito, discordo. Isso. Mas assim, você pega o Enem, por exemplo, sabe? É um monte de gente que, de repente, o cara não tem dinheiro para nada. Exato. De repente, R$10 não é muito para algumas pessoas, mas para o cara, de repente, que vai fazer aquela prova, é muito. A gente está falando de gente que às vezes pediu a isenção da taxa. Sabe? Deixa o cara lá, faz a prova. É isso. E assim, é uma forma de você ajudar a vida do cara no futuro também, né? Pô, eu fiz parte do empurrão. Onde você entrou? Eu liberei o ônibus para você fazer a prova. Exato, mas é essa consciência que não existe para alguns governantes. E é isso que a gente fala, é o olhar que é diferenciado. Então, a forma como eu olho para a minha cidade hoje é uma forma muito diferente de um prefeito que já está lá há muitos anos, né? É um camarada que já faz política meio que até no automático, né? Ele não precisa muito pensar. Ele tem muita gente pensando por ele e tem muita gente fazendo por ele, porque é um governo que está lá há muitos anos. O que eu entendo por política hoje vamos ouvir mais a população, vamos ver quais são as reais necessidades dessa população, o que de fato eu posso fazer para melhorar a vida da minha cidade, a vida das pessoas que vivem aqui e a vida das pessoas mais pobres, sobretudo, porque a gente está falando de uma cidade em que mais da metade da população vive com menos de 2 salários mínimos em Barueri, né? Então, o abismo social é imenso ali. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas, garantir a essas pessoas a oportunidade de terem uma vida melhor, mais digna, que não fiquem eternamente dependendo apenas de uma cesta básica doada pelo prefeito, né? Pelo prefeito, não, pela prefeitura, porque não sai do bolso do prefeito, apesar da propaganda parecer que é isso, né? Isso. Você pensa, né? Nossa, que cara bacana. É muito bonzinho ele. Ele tá me dando cesta básica. Comida, né? E no Brasil ainda tem essa coisa, né? Olha, o prefeito... Paternalismo. Assim, isso vem de novo da nossa herança cultural, da colônia. Isso aí. De que a gente precisa de um cara forte que dá o almoço, dá a janta, que dá tudo pra nós. Exato. E isso acaba... E eu odeio isso, sabia? Eu também. Porque eu acho que assim, ele só fez a obrigação dele. Você paga ele pra quê? Pra ser prefeito? Então, é o trabalho dele. É isso. É isso. Eu não tenho que ficar agradecendo ele na rede social.
Não. Né? Nem dando parabéns toda vez que ele faz um filminho mostrando lá, eu fiz isso. Gente, é obrigação, é o mínimo. Numa cidade como a nossa, com o orçamento que a gente tem, o mínimo que a gente esperava é que o camarada faça a gestão correta desse dinheiro, Sim. né? Trabalhe para as pessoas, assim, de fato. O prefeito, ele nada mais é do que um funcionário como outro gestor, qualquer. É isso. Assim, a diferença é que ele está numa prefeitura, mas tanto faz se ele estivesse no banco, se ele estivesse numa empresa qualquer. É dever dele fazer aquilo. Você não tem que ir lá, obrigado. Acabou, é sua função, amigo. Então, é o que a gente pensa sobre a política. A gente queria que as pessoas entendessem. E muita gente lá não entende esse nosso modo de fazer política, né? Acho que surpreendeu muito a forma como a gente chegou numa das posições, estando entre aí... São 21 vereadores em Barueri, né? Isso quer dizer que 14 vereadores eleitos tiveram menos votos que nós, pra você ter uma ideia. E aí eles não entendiam como é que uma candidatura sem grana, sem sobrenome político, sem ajuda da máquina, porque a gente não era uma candidatura que estava ali do lado do prefeito, falando bem dele o tempo todo, que muita gente se elege assim também, né? Eu apoio fulano me apoia. A gente é muito, na verdade, criterioso na hora de fazer esse tipo de apoio, porque o que a gente quer é independência para poder, são 3 poderes, né? Então, o legislativo, né? O executivo e o judiciário. Se o executivo for só amigo do prefeito, amigo mesmo de ir almoçar na casa dele, jantar na casa dele, como é que ele fiscaliza? Porque a principal função do legislativo é fiscalizar. Então, o que a gente quer ser dentro dessa proposta em Barueri, o que a gente quer ser enquanto pessoal, o que a gente quer ser enquanto mulher preta e periférica naquele espaço? A voz que traz ao debate, à discussão e que analisa por um outro olhar todas as ações do governo. A gente não quer só ser amigo do prefeito, a gente quer ser amigo da população. Sim. Né? A gente quer ser a voz da população, questionando os orçamentos, questionando onde é que está indo o nosso dinheiro, questionando a forma como as obras são realizadas, quem são as empresas contratadas. É isso que a gente quer para a nossa população. Mas você sabe, você falou uma coisa que eu achei super interessante. Às vezes você vai conversando com as pessoas falam assim, nossa, como que aquele cara, sei lá, do PSOL, do PT ou de um outro partido qualquer, conseguiu tanto voto, sendo que ele não tem dinheiro. Não deu cesta básica. Não deu cesta básica e ele também não tem sobrenome. É simples, porque essa galera trabalha. Sim. Eles vão lá, conhece o povo, conversa, vê a necessidade do cara. Aí você pega esse outro pessoal... O que o cara está preocupado em fazer? Nada. Eu estou sentado aqui no meu gabinete, está tranquilo. Daqui a pouco o motorista vem aqui, me leva para casa. Amanhã é feriado, eu vou viajar, volto na segunda e vida que segue. Eles não entendem que existe um outro lado, que é o cara que está ali sábado, está lá na comunidade conversando com as pessoas. Domingo está entendendo o que a população precisa. Terça à noite está conversando, tá numa reunião, tá organizando o bairro, tá fazendo trabalho político. Tá fazendo política o tempo inteiro. Tá fazendo política não só no ano de eleição. Inteiro, exato. E aí eles não entendem, mas como é que esses caras ganham a eleição? E eu com tanto dinheiro não tô ganhando. Uhum. E aí você fala... Sabe quanto custou a nossa campanha? R$7.500. Essa agora do Estado? Não. A de vereadora em Barueri em 2020. R$7.500. Desses R$7.500, R$3.000 vieram do partido. R$4.500 a gente conseguiu através de uma vaquinha virtual. Então, cara, ninguém entende. Eles não têm capacidade de entender, porque a maior parte deles gastou no mínimo 200, 300 mil, 500 mil. E olhe lá, tem gente que investiu muito mais para conseguir os votos. Tem gente que gasta milhões. Sim. O que eu tô te falando daquilo que apareceu no site, né? Como declaração oficial. E aí você gastar, sei lá, R$400 mil para obter 2.000 votos e ser eleito e tal. É o que eu falo. Eu prefiro nem ser eleita a opção de ser eleita comprando voto, cara. Eu quero que as pessoas acreditem na política que a gente oferece, que as pessoas acreditem que a gente quer realmente que a vida das pessoas melhore e que não estamos pensando num projeto pessoal, que a gente está sempre pensando no coletivo desde a formação do mandato, que também é coletivo. Então é isso que a gente quer propor para as pessoas, para que elas pensem coletivamente, não somente na sua necessidade pessoal. Porque enquanto a gente está pensando só na gente, cara, as coisas não funcionam. A gente vive numa sociedade, um precisa do outro, a gente precisa fortalecer os comércios locais, a gente precisa fortalecer a nossa família, a gente precisa fortalecer quem pensa igual a gente. Porque senão, a gente vai ser governado por pessoas que não estão nem aí pra gente. Exato, você falou tudo.
a ideia, o pensamento é diferente. O pessoal da esquerda, mais à esquerda, tem essa coisa, vamos nos fortalecer. Essa galera, eles estão pensando, eu vou me fortalecer. Sim. Eu sou o candidato, eu sou isso, eu sou o dono, é só eu. É isso. E aí ele não entende como que candidaturas como a de vocês florescem e tem muitos votos e ganha e tem que conquistar os espaços, tem que avançar e tem que ir para frente, porque enquanto a gente estiver com esse modelo dessas pessoas aqui, que estão aí hoje, são a maioria, que só pensa nele, que chega no final de semana, o cara vai ver... Assim, eu acho que você tem que viajar, tem que descansar, tem que cuidar da tua vida, você tem tudo. Todo esse direito. Só que você optou em ser o quê? Um agente político. Então, assim, se você quer ser agente político, então você tem que saber que, tudo bem, eu vou ficar um final de semana em casa. Os demais, eu vou estar na rua trabalhando, eu vou estar conhecendo o que as pessoas querem, o que elas precisam. Vou estar à disposição sempre. Vou estar à disposição, vou estar mudando a vida do outro. Porque senão não tem por que você ser um agente político só pelo título. Existem títulos, a energia que você vai gastar, você arruma um outro título muito melhor do que esse que ganha muito mais. Olha... O que vai empreender para fazer isso, abre uma empresa, fica rico. Exato. Você vai ter um título... Porque a gente não tem hora, viu, para trabalhar. As pessoas ficam pensando, então assim, quantas vezes a gente já saiu da Assembleia Legislativa depois das 10 da noite, né? Isso é cedo. Eu abro o meu direct, tá cheio de gente chamando, olha, aconteceu isso aqui, como é que eu ajo? Então assim, a gente não tem hora mesmo, não tem final de semana, não tem feriado. Várias vezes no final de semana ou feriado a gente está em manifestações, a gente está compondo junto com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais, pautas que para nós são caras, né? Então, manifestação contra a privatização, a gente estava também nas manifestações pró-Palestina, a gente está nas manifestações que têm um interesse social, que vão de acordo com a política que a gente prega todo santo dia. E quando a gente não está numa manifestação dessa que já estava pré-organizada, nós também estamos construindo as nossas manifestações, nós também estamos reunindo enquanto agentes políticos, a gente está em formação política. Então, assim, é muito trabalho. Imagina. Então, olha, já passou de 1 hora. Opa! A gente nem percebe, né? O papo tá bom. Não. Infelizmente eu vou ter que terminar, né? Muito bem. Você tem outras coisas para fazer. Com certeza. O estúdio daqui a pouco vai ter outra gravação. Mas, assim, você quer falar alguma coisa que você não falou, que eu não perguntei, quer xingar alguém? Não, eu quero mandar um abraço para todas as manas do Juntas por Barueri, que estão construindo aí um trabalho muito bacana e diferenciado naquela cidade, uma cidade extremamente conservadora, machista, e a gente está ali nessa contramão, fazendo esse contraponto. Acho que é tão importante a gente poder ter essa oportunidade, e sem esse conjunto todo, eu não poderia estar agora no mandato do Movimento Pretas, por exemplo, né? Quero também mandar um abraço para todas as manas do Movimento Pretas, para todas as pessoas que trabalham no nosso gabinete, para todas as pessoas que fazem esse mandato girar, porque é como eu falei para você, a nossa diferença é que o nosso mandato é realmente coletivo. E aí eu não estou falando só das 7 codeputadas, mas a gente está falando de uma equipe enorme, né, de advogados, do pessoal da comunicação, a galera que vai para a rua, a militância, é muita gente envolvida para fazer o mandato girar, para fazer o mandato acontecer, para fazer com que a gente esteja ocupando tantos espaços coletivamente. Acho que é muito importante isso, garantir esse espaço que você está garantindo aqui é muito bom, parabéns, eu espero que... voltar sempre. Ai, que ótimo, eu espero que vocês tenham muito sucesso aqui nesse espaço, porque isso é que garante para a gente ter um pouquinho mais de alcance, às vezes, com pessoas que a gente não iria alcançar de uma outra forma. Então, acho que é muito importante a gente ter espaços como esse, e a gente vai aí, na medida do possível, e sempre que necessário, colocando a nossa voz, impondo a nossa presença, que incomoda muita gente, né? Mas a gente tem que incomodar, tem que porque incomodar, tem que mudar, tem que fazer diferente. Uma coisa que eu achei, só para fechar... Que eu gostei muito no gabinete de vocês, porque assim, é um gabinete que você sente que ele tem vida. Ele é vivo. Porque, às vezes você vai em uma reunião, você vai conversar, você vai em algum gabinete, você chega lá, tá morto o negócio. Você trabalha lá, você sabe do que eu tô falando. Nossa, uma correria. Você fala, gente, tá morto isso aqui, não tem ninguém, não tem uma alma, não tem nada, é um clima fúnebre.
E aí você chega no gabinete de vocês, é vivo, o negócio tá pegando fogo, se quiser ir lá... Gente, por favor, a nossa casa tá aberta, compareçam, vão até lá. E é isso, Josué, eu acho que agora a gente se libertou das correntes aqui, ó. Só na bijuteria agora, só para enfeitar, porque nada mais vai nos prender, nada mais vai nos limitar. Nós chegamos para ocupar esse espaço, que é um espaço de direito nosso, obviamente. Sim. Ninguém está querendo pegar nada que é de ninguém. Sim. Nós estamos apenas ocupando um espaço que já é nosso, dizendo para as pessoas que a gente colocou nosso nome à disposição, e não é fácil, porque é algo que nos expõe todo santo dia, né? A haters, as pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas que pensam que a gente pensa uma coisa e a gente pensa outra. E a gente vai fazendo esse trabalho de conscientização política, social, né? Feminista, para que as mulheres entendam a sua importância dentro da sociedade, que chegou o momento mesmo de ocupar esse espaço para ajudar a transformar a sociedade numa sociedade mais justa, solidária, né? E isso, sem a participação das mulheres, é impossível. Maravilha. Gente, é assim, eu vou ter que terminar, porque senão a gente vai ficar conversando e não vai acabar nunca. Verdade. Foi um prazer vocês todos aqui, você principalmente. Prazer foi meu. Espero que voltem. Se quiserem revezar também com as outras vamos fazer. Tem muita gente boa lá, você vai amar conversar com todas. Sim, aí a gente marca mais cedo para passar o dia. Ótimo. Tá certo. Maravilha, então. É isso, gente. Obrigado. Até mais, gente. Tchau, Obrigada. Tchau.